Olá, irmãos, a paz do Senhor, que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida nesse dia, que você possa ter a alegria do Espírito do Senhor em sua vida, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Vamos continuar com o nosso estudo da Palavra de Deus, ainda no livro de Atos. Temos falado sobre os dias iniciais da Igreja de Cristo na Terra, a igreja chamada primitiva, e temos nos edificado com essa palavra que tem sido muito boa para o nosso coração. Hoje eu quero falar de um assunto que não é lá muito agradável às vezes, que se chama disciplina. Todos nós somos frutos da disciplina que recebemos na nossa infância. Tem pais que corrigem mais, tem pais que corrigem menos. Isso forma o nosso caráter. Personalidade, todos nós temos uma, que nos acompanha a vida toda, mas o caráter é forjado a partir daquilo que nos é ensinado. Até semana passada, o pastor Rogério postou algo na rede aí que eu achei muito engraçado. Ele disse assim que na sua infância ele foi corrigido com muita veemência. Eu conheço a mãe do pastor Rogério, ela sempre foi muito exigente com as crianças. Ele falou assim que a infância dele toda foi ameaçada, ela ameaçava de arrancar as duas orelhas dele. E ele estava brincando o seguinte: imagine se isso tivesse acontecido, eu agora não poderia usar a máscara, né? Não tinha onde laçar a máscara, não teria orelha. Isso é tudo brincadeira, ninguém arranca a orelha de ninguém, né? Mas muitas vezes a disciplina que nós recebemos é uma disciplina rígida. E Deus, hoje eu quero falar da disciplina de Deus. Deus, como nosso Pai, Ele também nos corrige, às vezes chega até nos machucar para tirar a gente do mau caminho. O texto áureo dessa lição está em Hebreus capítulo 12, verso 11, que diz assim: toda disciplina ou correção com efeito no momento não parece ser de alegria, mas de tristeza. Mas depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Isso é o capítulo 12, verso 11. O verso 7 do mesmo capítulo 12 diz assim: aquele que aceita a correção de Deus é tratado como filho. Deus corrige aquele que ama, né? O verso 6 diz que Deus corrige como um pai. E o salmista diz também que como um pai se compadece do filho, assim o Senhor se compadece de cada um de nós e não nos trata segundo os nossos merecimentos, segundo os nossos feitos, mas nos trata com misericórdia, né? E o texto base da lição, eu gostaria de ler com os irmãos, Atos capítulo 4, a partir do verso 36, entrando também no capítulo 5, é uma história muito conhecida dos irmãos que fala sobre Ananias e Safira. Lá no início da igreja, a igreja até ali era só comunhão, só alegria, só paz, só comer junto, orar junto, comunhão uns com os outros, comunhão com Deus, milagres, maravilhas, Deus operando, vidas sendo salvas, muitos batismos, os apóstolos ali ocupados, e aconteceu o primeiro episódio desagradável naquela igreja. O verso 36 do capítulo 4 está assim: e José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, ou José das consolações, né, em outra tradução, levita natural de Chipre, como ele tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Entretanto, um certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu também uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro a Ananias: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, conservando parte do valor do campo? Conservando, porventura, não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois,
assentaste no coração esse desígnio, não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-no o corpo e levando-o sepultaram. Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, a Safira, não sabendo o que havia acontecido. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: dize-me, vendeste portanto aquela terra? Ela respondeu: sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés do que sepultaram teu marido, e também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. E entrando os moços, acharam-no morta e levando-a, a sepultaram junto do seu marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia deste acontecimento, ou desses acontecimentos. Então foi a primeira disciplina pesada que a igreja sofreu por causa de uma mentira. A disciplina é necessária para que haja ordem no corpo de Cristo. Quando a gente faz parte de uma comunidade, no nosso caso a igreja, que cada um faz o que bem dá na cabeça, cada um vai para um lado, não existe concordância e pode dar tudo errado. Então a disciplina do corpo de Cristo é muito interessante. Eu imagino se eu saio ali na rua agora para ir embora, e a minha perna direita diz: eu vou para cá, a esquerda não, eu vou para cá. Como fica, O cérebro dá uma ordem, as pernas não obedecem e o corpo sofre as consequências. Então é preciso dessa disciplina. E a disciplina no nosso meio é colocada como ensinamento. Quando a gente ouve a palavra de Deus e põe em prática aquilo que aprendemos, nós somos abençoados. Devemos reconhecer, portanto, que, primeiro, a disciplina é uma prova do amor de Deus. Qual pai que não corrige o filho a quem ama? Hebreus capítulo 12, verso 6b. Ela diz que Deus corrige os seus filhos porque Ele nos ama. Quantas vezes eu fui corrigido para não cometer um erro grave que poderia ter consequências para toda a minha vida. Então, o pai que já conhece melhor do que a gente, ele nos disciplina para nos livrar do mal. Então, o bom pai corrige o filho a quem ama. Hebreus 12, verso 8 diz assim, que se estáis sem disciplina, sois bastardos e não filhos. O filho que não obedece ao pai, que não aceita a disciplina do pai, ele não é considerado filho. Com Deus é a mesma coisa. Se eu não obedeço a Deus, se eu não ando no caminho que Deus traçou para mim, eu não sou filho de Deus, eu sou um bastardo, um filho desnaturado. Então é interessante essa disciplina, esse ensinamento da palavra que vem sobre a nossa vida, para a gente aprender e botar em prática. E nunca estaremos completamente prontos. Depois de anos e anos e anos de estudo da palavra de Deus, de escola dominical, quantas coisas ainda tenho que corrigir no meu dia a dia, quantas vezes eu me vejo fazendo coisas que não agradam ao Senhor, eu preciso voltar à palavra de Deus, voltar ao início de onde eu aprendi a obedecer ao Senhor. Todo ato ou toda atitude nossa gera consequências boas ou más. Da nossa obediência a Deus resulta os bons resultados. Da nossa desobediência a Deus resulta os fracassos da nossa vida. Muitas vezes a gente fica o tempo todo no mesmo lugar, sem progredir, sem crescer, sem avançar na nossa caminhada, porque estamos fazendo coisas que atrapalham a nossa caminhada. Existem empecilhos no nosso caminho que nós precisamos remover. Esses empecilhos muitas vezes é a nossa desobediência à vontade de Deus. Deus quer nos dar alguma coisa, por um lado a gente está indo para outro, Então por isso a importância da disciplina. Essa disciplina, Paulo em 2 Timóteo capítulo 2, verso 3, ele nos aconselha, dizendo assim que todo aquele que é alistado deve agir de modo a agradar aquele que o alistou. Você se tornou um soldado de Cristo
um membro do corpo de Cristo, um batalhador pela obra de Cristo. Então você está a serviço de Jesus Cristo, você não pode ter vontade própria. A sua vontade agora deve ser agradar aquele que o alistou, que é o Senhor Jesus. Em 1 Coríntios capítulo 9, verso 25, ele nos compara com atletas. Ele fala assim que o atleta se abstém de tudo que é prejudicial à sua saúde, ele treina muito, ele corre de maneira a alcançar ou conquistar o prêmio. Ele aconselha assim, você precisa correr de maneira a conquistar o prêmio. Interessante que o prêmio dessa vocação em Cristo não é só para o que chega primeiro, é para todo aquele que chega. Todo aquele que consegue fazer a caminhada toda e chegar lá no final, receberá o seu prêmio, o seu galardão, de acordo com o seu esforço. Então Paulo nos compara com um atleta que faz o esforço, que se abstém das coisas que fazem mal, para que ele possa alcançar o prêmio. E em Tiago capítulo 5, verso 7, ele nos compara com um agricultor. Ele diz assim que o agricultor deve esperar com paciência até que venha a chuva, para que a plantação brote e dê flores e frutos. Que existe uma paciência, existe um tempo de espera, existe um tempo de Deus na nossa vida. Muitas vezes nós somos precipitados e queremos que as coisas aconteçam imediatamente, do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer, mas a hora é de Deus, o tempo é de Deus e nós precisamos concordar com a vontade de Deus. Isso também é disciplina. Eu sou nascido na roça, por exemplo, e eu sei que milho, por exemplo, gasta 6 meses para dar. Você planta o milho, vem a chuva, ele cresce, você capina, limpa, tira os matos, e ele vai crescendo, ele dá a espiga, ele amadurece a espiga de milho cai o cabelo, ele seca. Quando está fazendo 6 meses que você plantou, o milho está na hora de colher. Feijão é a mesma coisa. Então existe um tempo de plantar, um tempo de esperar e um tempo de colher. E a disciplina do Senhor precisa funcionar na nossa vida para que a gente possa esperar esse tempo e ser abençoado no tempo certo de Deus. O que é disciplinar? Disciplinar é educar, ensinar, corrigir. Tudo isso que nós recebemos na nossa infância, quem foi bem educado, foi bem ensinado, foi bem corrigido, nós temos um caráter formado por causa dessa correção, desse ensinamento que nós recebemos. Quando a igreja não tem compromisso com a doutrina bíblica, muitas pessoas até elogiariam essa atitude de Ananias e Safira. Puxa vida, vendeu o terreno e trouxe um montão de dinheiro para a igreja, que coração aberto. Mas quando somos zelosos com a palavra de Deus, temos que ter discernimento para evitar o engano. Meus amados, a pior coisa que acontece na igreja do Senhor é o engano. O pior crente não é aquele que é fraco. O fraco está sempre pedindo oração, pedindo ajuda, levantando a mão, me ajudem em oração, orem por mim, e frequenta as reuniões. Não é aquele que tem problema de saúde, a gente está sempre orando pela saúde física também, mas o pior cristão é aquele que é enganador, aquele que tenta mostrar para a igreja, para os irmãos, uma coisa que ele não é, tentando enganar as pessoas. Então nós precisamos ter esse discernimento para saber quando a pessoa está fazendo certo ou fazendo errado. A disciplina é imprescindível, pois a falta de disciplina nos conduz ao erro. Uma pessoa que não aceita o ensinamento, ele erra facilmente o caminho, ele não aceita a instrução, ele erra o caminho, ele faz coisas erradas diante de Deus. Segundo, a falta de disciplina nos desvia dos propósitos de Deus. Deus tem um plano, Deus tem um caminho, Deus tem um propósito, Deus tem uma direção para cada um de nós, Ele tem um trabalho específico para cada um de nós, mas quando nós não ouvimos a sua voz, quando nós não damos ouvido à disciplina do Senhor, quando nós não vamos pela palavra de Deus, nós corremos o risco de desviar do propósito de Deus. Terceira, nos leva ao insucesso ou ao fracasso. Andar contrário à vontade de Deus é caminho de fracasso, é caminho de perdição. E nós precisamos entender isso
que o caminho que Deus traça para nós é o caminho bom, é o caminho da verdade, é o caminho do sucesso. Em quarto lugar, a falta da disciplina pode nos trazer a morte espiritual, como diz em 1 Coríntios capítulo 11, verso 30, aquele texto que é lido todos os meses na ceia do Senhor, fala assim, por causa da indisciplina, por causa da teimosia, por causa da falta de fé, por causa da nossa desobediência à palavra de Deus, há muitos fracos, há muitos doentes e muitos que já dormem, ou seja, eles são mortos espirituais. A falta da disciplina pode causar essa morte espiritual na nossa vida. Nós estamos aqui no meio dos irmãos, em comunhão, mas a nossa vida espiritual, nós já morremos e não estamos mais vivendo espiritualmente. Então é necessário a gente fazer caso dessa palavra para que sejamos bem. E por fim, a indisciplina pode nos levar à morte física, como levou Ananias e Safira. Perderam a vida muito fácil por causa de uma indisciplina, por causa de tentar enganar os apóstolos, e Pedro falou claramente que eles estavam tentando enganar o Espírito Santo de Deus. Vivemos em um tempo em que corremos o risco de ser punidos até por corrigir os nossos filhos. Eu tomei muita lambada quando era menino, e como eu agradeço a Deus e aos meus pais por ter feito isso. Eles forjaram em mim um bom caráter, porque não existe pessoas sem caráter. Existe o bom caráter e o mau caráter. Eu não digo que eu seja perfeito no meu caráter, mas eu ando bem perto da perfeição, porque fui corrigido como criança e sei o que é certo e o que é errado. Mas corrigir os filhos hoje tem que tomar o maior cuidado, senão alguém te denuncia e você pode ir até preso. É claro que eu não estou falando de maus tratos, não podemos maltratar os nossos filhos. Mas como consequências de tudo isso, devemos multiplicar o número de pessoas que cresceram sem disciplina, sem ensinamento, sem correção, e andam aí à margem da lei, não respeitando ninguém. Tem pessoas que não respeitam ninguém, né? Porque não foram disciplinados, não foram ensinados, não foram corrigidos quando meninos. E o pai e a mãe que não corrigiram os seus filhos, muitas vezes têm visto eles sendo levados pela polícia, né? Porque não aprenderam. Quando eu era bem novo convertido ainda, o pastor contava uma história que um certo rapaz se envolveu no mundo do crime e foi preso e condenado à morte, num país onde tem pena de morte. Quando foi na véspera da execução dele, eles falaram com ele assim, você tem direito a um último pedido. Ele falou assim, eu queria que a minha mãe viesse aqui, me dar um beijo. Aí quando a mãe dele chegou pertinho dele, ele chamou ela para mais perto e falou assim, a senhora é culpada de eu estar indo para a morte, porque a senhora não me corrigiu quando criança, e deu uma mordida na orelha dela e falou assim, isso aqui vai ficar marcado para o resto da sua vida, que a senhora é culpada da minha morte. Muitos marginais, muitas pessoas que estão andando na margem da lei aí, os culpados por tudo isso são seus pais que não os disciplinaram quando criança. Então, é um conselho para todos nós aceitar a disciplina de Deus na nossa vida para que nós sejamos bem-sucedidos. Provérbios capítulo 13, verso 14 diz, o que retém a vara, o que deixa de corrigir o seu filho, o aborrece. Mas o que ama o seu filho o corrige. Então a correção é um mandamento de Deus. Deus colocou filhos na sua vida para você corrigir, para você ensinar, para você mostrar o caminho. Mas a melhor maneira de mostrar o caminho para o seu filho é andando no caminho para ele ver. Não é só mandando ele andar no caminho, mas andando para ele ver você andar. Há uma geração de infantes abandonados que precisam ser resgatados. Nós vemos nos dias atuais as autoridades mais preocupadas com os que estão sendo criados sob a correção dos pais. Eles estão mais preocupados com o filho que está sendo corrigido em casa do que com aqueles que estão na rua, por exemplo. Então isso é um desvio de conduta que está acontecendo no nosso meio e nós precisamos estar atentos a isso. Agora voltando um pouco à oferta de Ananias. Ananias fazia parte da igreja, Ananias e Safira eram um casal abençoado,
E eles viram o que Barnabé fez. Barnabé tinha a Bíblia fala herdade, uma chácara talvez. E ele foi lá e vendeu esse terreno, essa chácara, e trouxe o dinheiro todinho, entregou os apóstolos, falou assim, isso aqui é para acudir os necessitados, para socorrer os necessitados. E aquilo soou muito bem na igreja, todo mundo elogiou Barnabé por ele ter feito aquilo. E Ananias falou com Safira, nós também temos um sítio e nós podemos vender, né, e ajudar a igreja, tudo bem. Foram lá e venderam a chácara que eles tinham, mas no caminho eles combinaram, não vamos dar tudo não, vamos dar só uma parte, falar com eles que nós demos tudo. O erro está aí, a mentira. Eles poderiam ter chegado para Pedro e falar assim, não vamos dar tudo não, vamos dar só uma parte, né? Quando viu que a atitude de Barnabé foi bem vista por todos, nem tentou fazer parecido, porém incluiu aí um engano que poderia ter evitado a sua morte. E eu digo aos irmãos nesse dia, é preferível você não ofertar do que fazê-lo com engano. Nossa atitude diante de Deus é sempre mais importante do que a nossa oferta. Vejamos, por exemplo, Abel e Caim. Ambos trouxeram a Deus do fruto do seu trabalho. Abel foi aceito pela atitude do seu coração. Caim foi rejeitado por não ser puro de coração. Antes de olhar para a oferta, Deus sonda o coração do ofertante. É por isso que quando Jesus estava ensinando no templo, ele falou dos relacionamentos, ele falou assim, olha, quando você trouxer a sua oferta, lembrando que a oferta naquele tempo era um carneiro, um cabrito, o israelita saía de casa arrastando aquele carneiro por uma corda para trazer para o sacrifício. E Jesus falou assim, quando você chegar no altar com o seu sacrifício, você lembrar que tem alguém que é inimigo seu, alguém que você ofendeu, deixa ali a sua oferta, o seu sacrifício e vai lá primeiro reconciliar com o seu irmão, depois você vem e oferece a sua oferta. Então é importante que o coração esteja puro. É melhor não ofertar do que ofertar com o coração impuro ou com segundas intenções. Ananias e Safira poderiam, primeiro, ter vendido pelo preço que quisessem. A chácara deles, o terreno era deles, podia vender para quem quisesse, pelo preço que quisesse, ninguém estava pedindo nada. Ninguém pediu eles nada. Segundo, poderia dar todo o valor para a igreja ou parte dele apenas. Era simplesmente chegar para os apóstolos e falar assim, nós não vamos dar tudo, nós vamos dar a metade. Né? Nós decidimos mandar metade para a igreja. Amém, Deus aí abençoar da mesma forma. Mas preferiram mentir para Deus. E eles não foram punidos inocentemente. Ananias e Safira sabia dos preceitos de Deus, sabia da doutrina da igreja, e foram punidos porque mentiram a Deus, mentiram ao Espírito Santo. Temos um outro caso no Velho Testamento, o caso de Acã. Como no caso de Acã, o anátema tem que ser tirado. Acã fez Israel perder uma guerra contra Ai por ter roubado alguns objetos que Deus tinha proibido de levar, escondido na sua tenda, e todo Israel sofreu as consequências. Assim como todo o povo sofreu a derrota por causa do pecado de Acã. Assim, quando um membro do corpo de Cristo peca, todo o corpo, que é a igreja, sofre as consequências. Quando eu erro, eu coloco em risco toda a igreja. Nós somos membros do corpo de Cristo e como um corpo, quando um membro sofre, todos os membros sofrem junto. Eu já contei isso aqui, eu vou falar mais uma vez. Certa feita eu quebrei o dedinho do pé, dei um tropeção e quebrei o dedinho do pé. Mas que dor, como dói um quebrado. E eu fiquei pisando torto muitos dias, até descobrir que tinha quebrado. E doía toda a perna, doía as costas, porque a coluna ficou torta também de eu andar torto. E eu vi o quanto é necessário os membros do corpo colaborarem uns com os outros. Como um dedinho quebrado faz falta em todo o corpo e faz doer todo o corpo, né? Então, quando um membro do corpo erra, todo o corpo sofre as consequências. Em Provérbios capítulo 15, verso 5, diz assim que o tolo despreza a correção do pai, mas o que observa prudentemente será bem sucedido. Então, irmãos, eu te aconselho algumas coisas.
Primeiro, não tente mostrar aos outros algo que você não é. Você é exatamente do tamanho que Deus te colocou. Deus te colocou aqui com um objetivo específico no corpo de Cristo, para você produzir o fruto certo na estação certa, de acordo com a sua capacidade, a capacidade que Deus te deu. Quando você é fiel naquilo que Deus te deu, Ele pode te dar mais. Quando você é fiel no pouco, Ele pode te dar muito, porque Ele tem esse poder. Você é do tamanho que Deus fez, do tamanho que Deus colocou aqui. Não tente mostrar para ninguém que você é mais do que ninguém. Segundo, uma prática que eu fui persuadido a fazer há muito tempo atrás, eu me arrependi amargamente. Houve uma época que os ministrantes de oferta falavam com a gente assim: se você não tem oferta hoje, vem aqui na frente e coloca a mão vazia no gasofilaço. A sua intenção vale. Irmãos, no gasofilaço a gente coloca dinheiro. E certa vez eu fiz isso, coloquei a mão vazia. Lá o Espírito de Deus falou comigo assim: mentiroso, você está enganando a igreja, você não colocou nada aí. Eu falei assim: tá bom, Senhor, nunca mais eu faço isso. Se eu não tenho oferta, eu fico quieto no meu banco. Os irmãos podem observar, tem dia que eu não trago oferta. Tem dia que a gente não tem. Então, o dia que eu não tenho, eu fico sentadinho no meu lugar, deixo as pessoas que têm ofertar, e Deus me abençoa da mesma forma. Eu não quero enganar ninguém, nem a mim mesmo, muito menos a Deus. Não coloque mão vazia no gasofilaço. Isso é escarnecer de Deus e enganar a igreja. E para finalizar, irmãos, Mateus capítulo 5, 17, Jesus falou assim: seja o vosso falar sim, sim e não, não. E eu digo que o nosso falar e o nosso agir diante de Deus e dos homens seja sim, sim e não, não, pois o que passa disso é do maligno, disse o Senhor Jesus. Então, que nós possamos atentar nessa palavra de Deus nesse dia. Existe uma conduta a seguir, existe uma disciplina de Deus, existe a correção de Deus. E muitas vezes você está apanhando porque está sendo desobediente ao Senhor. Coloque o seu coração a serviço de Deus e resolva no seu coração obedecer a palavra, obedecer a doutrina da palavra de Deus, aquilo que está ensinado na palavra. Você será bem sucedido. Deus há de abençoar a sua vida muito, muito, em nome de Jesus. Nós possamos tomar posse da bênção de Deus sobre as nossas vidas através da obediência à palavra do Senhor. E como diz lá em Tiago, nós não sejamos somente ouvintes da palavra, mas colocar em prática aquilo que temos aprendido. E aí haverá crescimento em nossa vida, nós seremos grandemente abençoados em nome de Jesus. Meu amado, que Deus te abençoe, que essa palavra possa servir de ensinamento para a sua vida, que você possa aprender alguma coisa de bom através dessa palavra e ser abençoado, você e sua família, em nome de Jesus. Deus te abençoe.